Você já se perguntou se a realidade que você vive é, de fato, sua? Desde o momento em que nascemos, somos envolvidos por um sistema invisível, mas poderoso, que molda nossos pensamentos, desejos e até nossos medos. Tudo, desde a maneira como pensamos até as decisões que tomamos, é influenciado por um mecanismo cuidadosamente orquestrado para nos manter em uma espécie de piloto automático. Mas e se eu te dissesse que há uma forma de sair desse ciclo, de enxergar além do que parece óbvio e redescobrir sua liberdade? Hoje, vamos desvendar como funcionam as engrenagens dessa manipulação, desde as mensagens subliminares até o impacto profundo que isso tem na sua vida. Prepare-se, porque as respostas podem ser tão desconfortáveis quanto libertadoras. Nos primeiros anos de vida, o cérebro humano opera em um estado que os cientistas chamam de ondas θ, uma frequência semelhante à utilizada em processos de hipnose. Durante essa fase, somos como esponjas, absorvendo tudo ao nosso redor sem questionar. Cada frase que ouvimos, cada imagem que vemos e até as experiências que vivemos são registradas diretamente no subconsciente. Pense em como desenhos animados, músicas infantis e até mesmo histórias inocentes moldam nossa percepção do mundo. Aquilo que parecia apenas entretenimento na infância, na verdade, semeia crenças que carregamos para a vida adulta, muitas vezes sem perceber. Por exemplo, frases como "o mundo é perigoso" ou "o dinheiro não cresce em árvores" são repetidas por gerações, programando nossas mentes para operar em um estado de medo e escassez. Essa programação inicial não desaparece com o tempo, pelo contrário, ela se fortalece. Sem perceber, você pode estar vivendo de acordo com regras invisíveis que nunca escolheu conscientemente. E é exatamente isso que as grandes corporações, governos e sistemas de mídia sabem e exploram. Eles plantam ideias em nossa mente desde cedo, criando consumidores e cidadãos obedientes, moldados para atender a interesses que não são nossos. À medida que crescemos, a manipulação se torna mais sofisticada. Ela deixa de ser óbvia e passa a agir nas entrelinhas. Pense em como cada notificação no seu celular é projetada para captar sua atenção. Ou como manchetes sensacionalistas exploram seu medo e ansiedade para garantir que você permaneça conectado. Essas técnicas não são acidentais, são estratégias elaboradas para manter você preso em um ciclo de consumo e distração. Afinal, quanto mais você está distraído, menos tempo tem para questionar a estrutura que sustenta essas práticas. Mas onde isso nos leva? A verdade é que estamos vivendo em uma espécie de ilusão coletiva. Enquanto corremos atrás de metas que nos foram impostas, como ter a casa perfeita, o carro ideal ou o corpo dos sonhos, nos desconectamos daquilo que realmente importa. Essa busca incessante pelo perfeito nos mantém ocupados, exaustos e, principalmente, dependentes. E é exatamente isso que os manipuladores querem, em um ciclo interminável de desejos artificiais que nunca são completamente satisfeitos. Porque, enquanto você continua correndo atrás do inalcançável, eles continuam no controle. Se você acha que está imune a essas manipulações, é importante entender que ninguém está completamente fora desse alcance. Mesmo quando você acredita estar tomando decisões conscientes, há forças invisíveis guiando suas escolhas. Um exemplo claro disso é a influência das redes sociais. Cada curtida, cada comentário e cada post que você vê é meticulosamente organizado por algoritmos que aprendem mais sobre você a cada interação. Essas máquinas não só antecipam suas preferências, mas também direcionam sua atenção para conteúdos que reforçam determinados comportamentos. Afinal, quanto mais tempo você passa online, maior é o lucro para as plataformas. E não são apenas as redes sociais que moldam sua realidade. O entretenimento, a publicidade e até mesmo a educação desempenham papéis cruciais nesse processo. Pense nas campanhas publicitárias que prometem felicidade em troca de produtos. Desde a infância, somos bombardeados com imagens de pessoas bem-sucedidas associadas a marcas específicas. O recado é claro, e se você quiser ser feliz, precisará consumir. Esse ciclo cria uma busca incessante por validação externa, deixando você constantemente insatisfeito e vulnerável a novas promessas. Outro fator crucial nessa equação é o medo. Governos e corporações sabem que pessoas assustadas são mais fáceis de controlar.
É por isso que notícias negativas, como crises econômicas, desastres naturais e até ameaças de guerra, dominam as manchetes. Essas histórias não só atraem mais atenção, mas também criam um estado mental de alerta constante. Nesse estado, somos menos propensos a questionar as informações que recebemos e mais inclinados a aceitar soluções que nos são apresentadas, mesmo que sejam prejudiciais a longo prazo. O impacto dessa manipulação vai além do indivíduo, ele afeta toda a sociedade. Quando todos estão distraídos ou consumidos pelo medo, questões verdadeiramente importantes, como desigualdade, meio ambiente e saúde mental, são deixadas de lado. Em vez de unirmos forças para resolver problemas globais, somos divididos por interesses que servem apenas a uma pequena parcela da população. É como se estivéssemos todos participando de um jogo onde as regras são feitas para que apenas poucos ganhem, enquanto o resto luta para sobreviver. Mas há uma saída. A primeira etapa para quebrar esse ciclo é desenvolver consciência. Isso significa questionar as informações que você consome, entender suas próprias crenças e identificar de onde elas vêm. Por exemplo, ao assistir a um comercial ou ler uma manchete, pergunte-se: quem se beneficia se eu acreditar nisso? Essa prática simples pode abrir seus olhos para a verdadeira natureza das mensagens ao seu redor. Lembre-se, a liberdade começa com o conhecimento. Para entender o impacto completo dessas forças que moldam nossas vidas, precisamos mergulhar mais profundamente em como o cérebro humano funciona. Ele é uma máquina biológica incrivelmente complexa, mas também é suscetível a padrões e atalhos mentais que ajudam a simplificar decisões. Um desses atalhos é o viés de confirmação, que nos faz buscar informações que reforcem o que já acreditamos, enquanto ignoramos ou rejeitamos evidências que contradizem nossas ideias. É exatamente esse mecanismo que os algoritmos e as campanhas de manipulação exploram, criando bolhas de informação que parecem confortáveis, mas que nos isolam da realidade e limitam nosso crescimento. Considere as bolhas digitais criadas pelas redes sociais. Quando você curte ou compartilha um conteúdo, os algoritmos registram essa ação e começam a sugerir mais do mesmo tipo de material. Com o tempo, sua visão de mundo pode se tornar estreita, cheia de confirmações e desprovida de perspectivas diferentes. Isso não acontece por acaso, é um processo deliberado que visa maximizar o engajamento, mantendo você conectado à plataforma pelo maior tempo possível. O custo? Um público cada vez mais polarizado e desconectado da realidade dos outros. Outro aspecto fundamental é a relação entre emoções e decisões. Propagandas eficazes, por exemplo, não apelam para a lógica, mas para os sentimentos. Elas usam histórias, imagens e música para evocar respostas emocionais fortes, criando associações que moldam comportamentos. Pense em comerciais de fast food, por exemplo, eles raramente falam sobre os ingredientes, mas mostram famílias felizes ou momentos de celebração. Isso cria uma conexão emocional com o produto, tornando você mais propenso a consumi-lo, mesmo sem considerar os impactos negativos para a sua saúde ou finanças. Essa exploração das emoções também é evidente na política. Líderes carismáticos frequentemente utilizam discursos que tocam no medo, na esperança ou na raiva para mobilizar massas. Em momentos de crise, esse tipo de retórica pode parecer um farol de orientação, mas muitas vezes é usado para desviar a atenção de questões mais profundas ou para justificar medidas que restringem liberdades individuais. Essa é uma tática antiga, mas continua extremamente eficaz porque aproveita vulnerabilidades inerentes à nossa psicologia. No entanto, o problema não reside apenas em sermos manipulados. O verdadeiro desafio é que muitas vezes participamos ativamente desse ciclo. Toda vez que compartilhamos uma notícia sem verificar sua autenticidade, compramos algo por impulso ou aceitamos uma narrativa sem questioná-la, estamos reforçando os sistemas que nos controlam. É como estar preso a correntes que nós mesmos ajudamos a forjar. Reconhecer nossa responsabilidade nesse processo é doloroso, mas também libertador. Só quando entendemos nossa cumplicidade podemos começar a reverter o jogo. Embora a percepção da manipulação seja desconfortável, é essencial entender que isso não significa que estamos completamente desamparados. Ao compreender como funcionam os mecanismos que moldam nossa mente, podemos construir ferramentas mentais e práticas que nos permitam escapar dessa rede invisível.
Tudo começa com a educação crítica e a consciência de nossas próprias tendências cognitivas. Identificar o viés de confirmação, por exemplo, nos ajuda a buscar ativamente pontos de vista contrários aos nossos. Isso não é apenas um exercício intelectual, é um ato de resistência contra um sistema projetado para nos dividir e nos manter presos em bolhas. A educação crítica, no entanto, deve ir além das teorias e entrar na prática diária. Ao consumir informações, devemos nos perguntar: quem se beneficia com essa narrativa? Por que este conteúdo foi apresentado para mim? Essa postura investigativa não só nos protege de falsas verdades, mas também nos capacita a filtrar informações úteis das armadilhas emocionais projetadas para nos controlar. Essa mentalidade exige esforço constante, mas é um passo crucial para recuperar nossa autonomia intelectual e emocional. Outro elemento essencial é o gerenciamento do tempo nas plataformas digitais. Quando utilizamos redes sociais ou consumimos conteúdo online, é vital definir limites claros. Estabeleça horários específicos para acessar esses espaços e evite cair na tentação de rolar infinitamente o feed. Além disso, substituir momentos de consumo passivo por atividades intencionais, como leitura, escrita ou discussões reflexivas, ajuda a quebrar o ciclo de dependência digital. Cada momento que investimos fora das plataformas controladas por algoritmos é um momento em que recuperamos o controle sobre nossa atenção e nosso tempo. A construção de hábitos saudáveis também desempenha um papel crucial nesse processo. Práticas como meditação, exercícios físicos e até a criação de um diário são ferramentas poderosas para fortalecer nossa resiliência mental e emocional. A meditação, por exemplo, treina nossa mente a observar pensamentos e emoções sem reagir impulsivamente a eles, enquanto o exercício físico libera endorfinas que promovem bem-estar e clareza mental. Já o hábito de registrar reflexões nos ajuda a identificar padrões de pensamento e comportamento que podem estar nos prejudicando, permitindo ajustes conscientes. Por fim, cultivar conexões reais e significativas é um antídoto poderoso contra a alienação promovida pelas interações digitais. Dedicar tempo para estar presente com amigos, familiares ou até mesmo com grupos de interesse comum promove um senso de pertencimento que não pode ser replicado virtualmente. Conversas face a face, olhares e gestos criam laços que transcendem os algoritmos e nos lembram da nossa humanidade compartilhada. Esses laços são fontes de força e inspiração, ajudando-nos a resistir às forças que tentam nos isolar. A resistência à manipulação digital também passa pelo fortalecimento de uma comunidade consciente. Quando indivíduos começam a se organizar em torno de ideias e práticas que promovem autonomia, o impacto coletivo pode ser transformador. Participar de grupos de discussão ou movimentos que priorizam a alfabetização digital é um exemplo claro disso. Nessas comunidades, as pessoas aprendem umas com as outras, compartilham ferramentas para verificar informações e desenvolvem estratégias para lidar com os desafios impostos pelas tecnologias modernas. Essa união cria uma barreira natural contra a alienação e a passividade. Além disso, a promoção da transparência tecnológica deve ser uma prioridade para a sociedade como um todo. Exigir que as grandes corporações revelem como seus algoritmos operam e como utilizam nossos dados é um passo essencial. A regulamentação dessas práticas pode trazer mais equilíbrio ao cenário digital, reduzindo o poder desproporcional dessas empresas. Mas, para isso, é necessário que os cidadãos pressionem por políticas públicas que coloquem o bem-estar humano acima dos lucros corporativos. Essa conscientização política, alimentada por debates informados, tem o potencial de criar mudanças significativas. Outra questão importante é a busca pelo equilíbrio no uso das tecnologias. Isso não significa rejeitar a modernidade, mas aprender a utilizá-la como uma ferramenta, e não como uma prisão. Por exemplo, adotar tecnologias que respeitem nossa privacidade, como navegadores alternativos, aplicativos descentralizados e sistemas operacionais abertos, nos ajuda a sair do ecossistema de controle das grandes empresas. Mais do que isso, nos dá a liberdade de moldar nossa experiência digital de acordo com nossos valores e necessidades. Nesse sentido, educar as próximas gerações é vital. As crianças e jovens de hoje estão crescendo em um ambiente onde o digital é onipresente, mas, muitas vezes, sem as ferramentas críticas necessárias para lidar com ele.
Ensinar desde cedo sobre privacidade, ética digital e a importância de desconectar-se de tempos em tempos cria indivíduos mais preparados para navegar no mundo conectado. Escolas, famílias e comunidades têm um papel central nessa educação, que deve ser prática e contextualizada com a realidade atual. No entanto, a transformação não pode se limitar ao campo individual ou comunitário, deve alcançar as esferas culturais e globais. Estamos inseridos em uma sociedade que valoriza o imediatismo e o consumo desenfreado, valores que são amplificados pelo ambiente digital. Reavaliar esses princípios culturais e substituí-los por uma ênfase na reflexão, no aprendizado contínuo e na empatia pode ser revolucionário. Essa mudança começa com pequenos passos, mas, ao longo do tempo, pode gerar um movimento global que redefine nosso relacionamento com a tecnologia e com nós mesmos. Enquanto a transformação cultural pode parecer abstrata, ela é profundamente tangível em nossas ações cotidianas. Questionar as normas impostas pela cultura digital, como a necessidade de estar constantemente disponível ou de medir o valor pessoal por curtidas e seguidores, é um ato revolucionário. Cada vez que optamos por um momento de reflexão ao invés de engajarmos em discussões vazias online, estamos contribuindo para uma nova narrativa. Essa mudança de perspectiva não apenas nos fortalece como indivíduos, mas também cria um impacto coletivo ao redefinir o que significa viver em uma era digital. Além disso, adotar uma abordagem intencional em relação ao consumo digital é fundamental. Isso envolve não apenas reduzir o tempo gasto nas redes sociais, mas também questionar a qualidade e a origem do conteúdo que consumimos. Ferramentas como aplicativos de gerenciamento de tempo e extensões de navegador que bloqueiam distrações são úteis, mas o verdadeiro poder está em nossa capacidade de dizer não ao que não nos serve. A disciplina digital é, em última instância, um ato de amor próprio e de respeito pelo nosso tempo e atenção. Outra peça-chave para essa revolução é o apoio à criação de plataformas alternativas. Enquanto muitas das redes sociais e aplicativos que utilizamos hoje têm como foco principal a monetização de nossa atenção, há um movimento crescente de desenvolvedores e ativistas criando soluções éticas e sustentáveis. Essas alternativas frequentemente operam em modelos de código aberto, priorizando a privacidade do usuário e a transparência nos algoritmos. Ao apoiar e adotar essas tecnologias, enviamos um recado claro às grandes corporações: é possível construir um mundo digital que priorize pessoas, e não apenas lucros. Também é importante reconhecer o papel da arte e da cultura na transformação da sociedade digital. Documentários, músicas, livros e até mesmo memes podem servir como ferramentas poderosas de conscientização. Esses meios têm a capacidade de capturar a essência dos desafios enfrentados na era digital, ao mesmo tempo que inspiram mudanças. Através da arte, histórias são contadas, diálogos são iniciados e comunidades se unem em torno de um objetivo comum, um futuro mais consciente e equilibrado. Por fim, a introspecção é um elemento essencial nesse processo. Em um mundo tão voltado para o externo, para o compartilhamento e validação pública, reservar momentos para olhar para dentro é um ato de resistência. Perguntar a si mesmo o que realmente importa, quais são os valores que guiam sua vida e como você pode alinhar suas ações a esses princípios é um exercício que transcende o digital. Essa prática não apenas nos ajuda a navegar em um mundo cada vez mais conectado, mas também nos reconecta ao que realmente significa ser humano. O movimento de reconexão com o que é essencial na vida não se limita à esfera individual, ele se estende para as nossas interações e relacionamentos. Na sociedade digital, a comunicação muitas vezes é superficial e rápida, mas resgatar o hábito de conversas profundas e genuínas pode transformar radicalmente nossa percepção de conexão. É por meio dessas interações mais autênticas que relembramos o valor da empatia e da escuta ativa, algo que nenhum algoritmo pode replicar. Essas práticas, ainda que simples, têm o poder de reverter a alienação promovida por um mundo digital fragmentado. Outro ponto crucial é a valorização do ócio e da criatividade. Vivemos em uma época onde a produtividade é glorificada, mas é nos momentos de pausa que surgem as ideias mais brilhantes e as conexões mais profundas. Permitir-se momentos de silêncio, sem notificações ou distrações, é fundamental para redescobrir a criatividade inata que todos possuímos. A criatividade não é apenas uma ferramenta para criar arte, mas também uma forma de resolver problemas, de inovar e de encontrar sentido na vida cotidiana.
A educação também desempenha um papel fundamental na construção de um futuro mais consciente e equilibrado. Ensinar as próximas gerações a navegar no mundo digital com responsabilidade e discernimento é um investimento inestimável. Isso inclui desde a alfabetização digital, que capacita as pessoas a entenderem como funcionam os algoritmos, até a educação emocional, que promove habilidades como resiliência e inteligência emocional. Equipadas com essas ferramentas, as novas gerações poderão usar a tecnologia como um recurso, e não como um mestre. Paralelamente, a comunidade tem um papel indispensável nesse processo de mudança. Juntos, somos mais fortes para questionar padrões e exigir práticas mais éticas de empresas e governos. Organizações comunitárias, fóruns de discussão e movimentos sociais têm a capacidade de mobilizar pessoas em torno de causas comuns, seja por meio de petições, campanhas de conscientização ou eventos educacionais. Essa união não apenas amplifica vozes individuais, mas também dá forma a um movimento global por um futuro digital mais justo e humano. Finalmente, devemos lembrar que a transformação cultural é um processo contínuo. Não se trata de uma mudança que ocorre da noite para o dia, mas de uma série de escolhas feitas constantemente. Cada ato de resistência, cada momento de reflexão e cada interação intencional contribuem para a construção de uma sociedade mais consciente. E, acima de tudo, é vital reconhecer que não estamos sozinhos nessa jornada. Ao compartilharmos nossas experiências e aprendizados, criamos uma rede de apoio capaz de sustentar e fortalecer o movimento rumo a um mundo digital que priorize a humanidade. Enquanto seguimos nessa jornada de transformação, é essencial mantermos um senso de propósito e alinhamento com os valores que realmente importam. O mundo digital é dinâmico, mas a nossa essência humana permanece como o alicerce que nos permite navegar por essas mudanças com sabedoria. Assim como as ondas de um oceano, a tecnologia pode ser avassaladora, mas, ao mesmo tempo, nos dá a oportunidade de aprendermos a surfar em meio ao caos, usando cada desafio como impulso para nosso crescimento pessoal e coletivo. Para muitos, a sensação de desconexão parece inevitável, mas é justamente aqui que reside o convite à ação. Escolher conscientemente como utilizamos o nosso tempo e energia é a base para ressignificar nossa relação com a tecnologia. Imagine como seria se cada notificação fosse recebida como uma escolha e não uma obrigação. Essa pequena mudança de mentalidade tem o poder de transformar o nosso cotidiano e restaurar um senso de controle em meio à aparente desordem digital. Além disso, o papel das lideranças nunca foi tão importante. Governos, empresas e influenciadores têm o poder de moldar narrativas e comportamentos. É essencial que eles assumam a responsabilidade de criar políticas, produtos e discursos que fomentem um uso equilibrado da tecnologia. A ética deve ser o pilar de todas essas ações, lembrando sempre que por trás de cada clique e visualização há seres humanos buscando significado, conexão e bem-estar. A reflexão final que deixamos é um convite à coragem. Coragem para olhar para dentro e questionar nossos próprios hábitos. Coragem para desconectar-se do que não agrega e reconectar-se com aquilo que faz o coração vibrar. Coragem para construir, dia após dia, um mundo que valorize mais as pessoas do que os números, mais o sentir do que o possuir. Esse é o verdadeiro poder de transformação que todos nós temos nas mãos. Ao terminar este vídeo, lembre-se de que a mudança começa agora, no próximo instante. Que cada passo dado seja um movimento na direção de uma vida mais plena e consciente. O futuro digital é inevitável, mas o seu formato depende das escolhas que fazemos hoje. E você, que está aqui, já deu o primeiro passo, questionar e buscar um novo caminho. Vamos juntos?